capítulo 44 do livro do profeta Jeremias vai dizer assim: a palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus que habitavam na terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfnis e em Nofe e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que hoje elas estão uma desolação e ninguém habita nelas. Por causa da sua maldade que fizeram para mirarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, que eles não conheceram eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando para lhes dizer: ora, não façais esta coisa abominável que eu aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos para converterem-se da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramou-se, portanto, a minha ira e o meu furor, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: por que fazeis tão grande mal contra as vossas almas, para desarraigardes de vós o homem e a mulher, a criança e o que mama no meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigasseis, e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Esqueceste já as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá, as maldades de suas mulheres e as vossas maldades e as maldades de vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? E até o dia de hoje não se humilharam, nem tiveram temor, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu volto o meu rosto contra vós para mal e para desarraigar a todo o Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs os seus rostos para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito, cairá a espada, e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até o maior a espada, e de fome morrerão. E serão uma execração, e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio. Pois castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com a espada, com fome e com peste. Do modo que não haverá quem escape, e fique da parte restante de Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para voltar à terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar, e habitar lá, porque não voltarão, senão os que escaparem. Então todos os que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, e todo o povo que habitava na terra do Egito e em Patros, responderam a Jeremias, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca para queimar incenso à rainha do céu, oferecendo-lhes libações, como temos feito nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tínhamos então abundância de pão, e andávamos alegres, e não víamos mal algum. Mas desde que deixamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe derramar libações, tivemos falta de tudo, e pela espada e pela fome fomos consumidos. E quando nós queimávamos incenso à rainha do céu e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolos para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos?
Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: Não se lembrou porventura o Senhor, e não veio à sua lembrança o incenso que queimaste na cidade de Judá, e nas ruas de Jerusalém, vós e os vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo suportar, por causa da maldade das vossas ações, e por causa das abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto e em maldição, até ficar sem habitante, como se vê hoje. Porque queimastes incenso, e porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste à voz do Senhor, nem andastes na sua lei, nem nos seus estatutos, nem nos seus testemunhos, por isso veio sobre vós este mal, como se vê hoje. E disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: Ouvi a palavra do Senhor, todos vós, os de Judá, que estáis na terra do Egito. Assim falou o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes por vossas mãos, dizendo: Certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à rainha do céu e lhe oferecer libações, confirmastes perfeitamente os vossos votos e perfeitamente os tendes cumprido. Portanto, ouvi a palavra do Senhor todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que jurei pelo meu próprio grande nome, diz o Senhor, que o meu nome não será mais pronunciado em toda a terra do Egito pela boca de nenhum homem de Judá, dizendo: Vive Deus, o Senhor. Eis que eu velarei sobre eles para mal e não para bem. E todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e pela fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E saberá, pois, todo o restante de Judá que entrou no Egito para habitar ali, qual a palavra que permanecerá, se a minha ou a sua. E isto terão por sinal, diz o Senhor, de que neste lugar vos castigarei, para que saibais que certamente permanecerão as minhas palavras para mal sobre vós. Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego a Faraó Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. O capítulo 44 do profeta Jeremias vai falar sobre a poderosa mão do Senhor. A palavra do Senhor, ela é tão poderosa que ela se cumpre. Jeremias falava ao povo que os refugiados judeus pereceriam no Egito. Jeremias, ele estava ali a serviço de Deus. Jeremias era porta-voz de Deus, porque todo profeta, ele é um porta-voz de Deus. Seja para correção, seja para exortação, seja para falar aquilo que Deus pronuncia, uma mensagem de cura, uma mensagem de milagre. Então, quando o povo ele ouve uma palavra de exortação, quando o povo ouve uma palavra que vai contra a vontade dele, o povo ele se rebela contra Jeremias. E o povo fala que não vai obedecer aquela mensagem, aquela voz. E que eles fariam tudo o que eles queriam. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não damos atenção aos que os profetas nos falam, quando nós não estamos nem aí para aquilo que Deus deseja, nós caímos na maldição. Nós cavamos o nosso próprio poço. Porque quando Deus ele quer nos livrar, quando Deus quer nos aconselhar,
Deus, ele estende a mão, ele fala através dos seus profetas. E Deus disse para Jeremias: fala aquele povo, não vá para o Egito. Deus já tinha tirado o povo da terra do Egito, mas o povo não saía do Egito, o povo queria a escravidão do Egito. Porque muitas vezes olhar para o Egito é nos iludir. Porque o Egito, ele te dá, mas ele cobra caro pela sua alma. E Deus não quer perder as nossas almas. Deus não quer perder as nossas almas para a riqueza. Deus não quer perder as nossas almas para a vaidade. Deus não quer perder as nossas almas para a idolatria. Eles adoravam a rainha dos céus. Eles adorando a rainha dos céus, qual o preço que isso lhes custaria? Por isso, as guerras, aflições, a destruição veio para aquele povo. Mas não é um povo que Deus escolheu, sim, é o povo que Deus escolheu. E Deus, ele ia para este povo para alertá-los. Porque era um povo separado, mas eles eram rebeldes. Eles não ouviam o que Deus tinha para falar. E quando nós não estamos nesse lugar de humilhação, quando nós queremos fazer a nossa vontade, nós caímos e perecemos. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir o que os profetas nos dizem, para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Que Deus possa falar com você e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.